Bom, então nós vamos começar a parte 4 de prisões, medidas cautelares e liberdade provisória. Bom, no calor do debate na aula anterior, nós falamos que não se pode decretar a prisão preventiva na fase de processual. Na verdade, não é a prisão preventiva, gente, é a prisão temporária, tá? A prisão temporária não pode ser decretada na fase processual, porque ela é uma prisão que foi criada para ser decretada na fase de investigação, tá? Outra coisa, para quem quiser anotar, a lei da prisão temporária é a lei 7.960 de 89. Então, uma aluna perguntou, professor, a prisão temporária está no Código de Processo Penal? Não. A prisão temporária está prevista numa lei esparsa, que é a 7.960 de 89. Bom, outra coisa que nós queríamos também colocar para vocês é que em relação a recolhimento da fiança, que nós vamos falar aqui, quando eu chegar na parte de recolhimento da fiança, vocês, por favor, me perguntem. Então, feita a retificação, já sabemos, nós falamos várias vezes, não vão confundir, a única prisão cautelar que não pode ser decretada na fase processual é a prisão temporária, tá? Temporária, beleza? Sem mais delongas, vamos começar ainda falando sobre fiança. Nós ainda estamos falando sobre medida cautelar, fiança, tá? Fiança é a penúltima medida cautelar e depois da fiança ainda temos o monitoramento eletrônico. Portanto, não se percam. Nós ainda estamos falando de medidas cautelares, a fiança. E essa aula é a liberdade provisória com ou sem fiança. Primeiro, conceituando. Liberdade provisória, gente, é uma liberdade processual que assegura o direito do preso de manter-se em liberdade durante o curso do processo até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impondo-se ou não condições. Ora, ele pode responder o processo com a imposição de condições, que é o pagamento de fiança ou uma medida cautelar, ou pode responder o processo sem imposição de nenhuma condição, que é, no caso, quando ele se livra solto, que ele não precisa pagar nada e nem tem nenhuma condições a cumprir para que ele seja beneficiado pela liberdade provisória, podendo ser revogada a qualquer momento. A decisão de liberdade provisória também é uma decisão rebus sic stantibus, podendo ser concedida ou revogada a qualquer momento. A decisão de liberdade provisória também é uma decisão que faz coisa julgada formal, não faz coisa julgada material, ok? Bom, conceito, então, liberdade provisória é um substituto da prisão provisória que pressupõe prisão legal. Eu só posso conceder a liberdade provisória, evidentemente, se houver os requisitos, e ela pressupõe prisão legal. Se a prisão for ilegal, a prisão deve ser relaxada. Então, é uma liberdade limitada, porque eu limito a vida do cidadão. Ele não pode frequentar determinados lugares, ele tem que comparecer ao juiz, ele não pode se ausentar da comarca, ele não pode se ausentar do domicílio, com imposição, se for o caso, das medidas cautelares. E ela é obtida com ou sem fiança. Nós ainda estamos falando da fiança, gente. Por favor, nós ainda estamos em medida cautelar de fiança. E a liberdade provisória, ela é concedida com ou sem fiança. Bom, ela independe de fiança quando a pena correspondente à infração praticada não exceder 3 meses de detenção ou de reclusão ou for de natureza pecuniária. É o que nós chamamos em direito de livrar-se solto. A pessoa se livra solto, sem necessidade de nenhuma condição, nem de pagamento de fiança, quando a pena do crime pelo qual está sendo acusado não excede 3 meses, ou se o crime trouxer uma pena pecuniária. Mas você vai me perguntar, professor Franklin, existe algum crime que traz a pena de multa isolada? Não.
Não existe. Então, quando é que vai caber isso aqui? Nas contravenções penais. As contravenções penais são infrações penais de menor potencial ofensivo que podem trazer somente a pena de multa. Existe crime que traz pena isolada de multa? Não. Só contravenção penal. E também dificilmente eu vou encontrar um crime que não vai exceder 3 meses de pena. Geralmente também vai ser uma contravenção penal. Bom, mediante fiança. Mediante o pagamento de fiança. Primeiro, o que é fiança? Fiança é uma garantia que o acusado presta para se defender em liberdade. Quando eu digo garantia, é que ele diz assim, eu vou pagar isso aqui para o juízo, para provar que eu vou responder esse processo, não vou me evadir do distrito da culpa, vou cumprir com as condições e vou, enfim, praticar todos os atos necessários a que a causa seja julgada corretamente. Claro que se é uma garantia, se ele quebra essa garantia, ele perde o valor da fiança. Tá certo? E é uma garantia real, um depósito em favor da União. Aí o aluno me disse assim, mas professor, o senhor falou só em dinheiro. Calma. Fiança pode ser, esse depósito pode ser dinheiro, pedras preciosas, títulos da dívida pública, enfim. Tudo que tiver valor patrimonial e que estiver previsto na lei processual penal. Então eu posso pagar a fiança em pedras preciosas? Posso. Tem lá umas pepitas de ouro, trabalhei no garimpo de Serra Pelada, tenho umas joias, né? Recebi um anel de ouro. Lógico que eu vou, então, pagar, fazer o depósito em dinheiro, pedras preciosas. Professor, não tenho pedras preciosas, mas eu tenho o título da dívida pública. Por sinal, um excelente negócio, quem comprou o título da dívida pública, né? Agora não, que o Brasil está um pouco... O PIB agora deu uma aumentadinha, e o Banco Central aumentou também a Selic, mas de títulos da dívida pública equivale a dinheiro, tem valor patrimonial. Então você pode também usar o título da dívida pública. Prisões que não admitem fiança. Por expressa disposição legal, o crime de racismo não admite fiança. O crime de racismo é um crime inafiançável. E atenção, não confundam racismo com injúria racial, porque se o cidadão chama o outro de negro, né? No caso, ele está praticando, chama de preto, né? Geralmente preto, ou preto safado, alguma coisa assim, ele está praticando o crime de injúria racial. O racismo é a segregação, é a separação, é você não deixar a pessoa, por exemplo, entrar no teu salão de beleza porque ele é negro, é você não deixar a pessoa entrar no teu restaurante porque ele é judeu, é você não deixar a pessoa entrar no rinque de patinação porque ele é asiático. Então não só inclui a raça negra, como inclui etnia, né? Como inclui religião, como inclui procedência nacional. Mas você chamar o cara de Paraíba não é racismo. Se você chamar uma pessoa de Paraíba, você está praticando injúria racial. Racismo seria você impedir que uma pessoa da Paraíba ingressasse no teu estabelecimento comercial. Esse crime ele é inafiançável. Nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, são os crimes assemelhados aos hediondos. Também são crimes inafiançáveis. O terrorismo e os definidos como os crimes hediondos. Quais são os crimes hediondos? Vamos lá. Tortura, tráfico e terrorismo são os crimes assemelhados aos hediondos. Quais são os crimes hediondos? Homicídio qualificado, homicídio praticado mediante ação de grupos armados, né? Nós temos latrocínio, extorsão com resultado morte,
estupro, corrupção de substância medicinal. Então, preste atenção, o homicídio, mesmo que ele não seja qualificado, mas se ele é praticado em ação de grupo de extermínio, ele é homicídio simples, mas poderá ser crime hediondo. Então, eu tenho dois tipos de homicídio que são hediondos. Aquele que é simples, mas praticado por ação de grupo de extermínio, e aquele que é qualificado, ou por motivo torpe, por motivo fútil, ou por recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, etc. Tá? Maiores detalhes na minha aula de crime de homicídio. Então, aqui nós temos os crimes assemelhados aos hediondos e os crimes hediondos. Também nos crimes cometidos por ação de grupos armados, civis ou militares, contra o Estado constitucional, o Estado de Direito. Os crimes praticados por grupos armados contra o Estado Democrático de Direito são inafiançáveis. Imaginemos que nós tivéssemos uma nova guerrilha do Araguaia e que essas pessoas cometessem, né, através de um grupo armado, né, e se voltasse contra a ordem constitucional. Esses guerrilheiros seriam presos e esse crime seria inafiançável. Tá bom? Deu para entender? Tranquilo. Prisões que não admitem a fiança. Prisões que não admitem a fiança. Então vamos aprendendo aí o que admite, o que não admite, porque poderá ser pergunta de prova. Aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringindo sem motivo justo qualquer das obrigações a que se refere os artigos 227 e 238 do CPP. Então, se você quebrou a fiança, se o cara te deu uma medida cautelar de comparecimento periódico, de não se ausentar do título da culpa, e tu quebras aquela fiança, você não vai ser mais beneficiado por fiança, porque você quebrou a fiança anteriormente concedida. Em caso de prisão civil ou militar, a pessoa inadimplente de pensão alimentícia, passa 3 meses sem pagar a pensão, além de ser preso civilmente, ele pode responder por crime de abandono material, que é um crime de menor potencial ofensivo, mas é crime, a pessoa deixar de prover o sustento da sua prole. Mas, o que eu quero dizer é que não cabe fiança na prisão civil e nem na prisão militar. O militar que pratica uma infração militar e é preso por uma prisão militar, não pode pagar fiança. E já vimos que o HC só cabe na prisão militar se comprovadamente a prisão militar for ilegal. Quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Tu vais conceder fiança para uma pessoa que é um perigo para a ordem pública, que em liberdade vai continuar praticando o crime? Tu vais conceder a fiança para uma pessoa que em liberdade vai intimidar a testemunha, vai sumir com as provas? Tu vais conceder a fiança para uma pessoa que, pagando o dinheiro da fiança, vai fugir para o estrangeiro? Não, não se deve. Bom, competência para conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. A competência, gente, é da autoridade policial quando presidir a lavratura do auto de prisão em flagrante de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. E aí, vamos lá, vamos para aquela questão. Professor, aqui na capital, né, você pede para emitir o DAI, vai com o DAI na agência, paga o DAI, leva e entrega para o delegado. Mas o nosso querido aluno lá estava me lembrando que no interior existe uma brecha legal para que o delegado receba o valor da fiança e não tiver como emitir o DAI, hein? A regra é a emissão do DAI. Não passa o dinheiro, não passa as pedras e preciosas na mão do delegado, não passa o título da dívida pública na mão do delegado. A regra é que seja pago diretamente no banco.
mas no interior, que não tem internet, que não tem condições de emitir o DAI, que não é o caso do sul e sudeste do Brasil, nós temos aquela possibilidade do delegado receber o valor e ele tem quantos dias? 3 dias para providenciar a emissão desse DAI, tá certo? Ah, professor, mas o delegado se apropriou daquele valor. Vai responder por peculato. Porque ele não pode, aquilo ali foi entregue para ele e ele não pode se apropriar daquele bem. Ok. Professor, e se a pena máxima for superior a 4 anos? Nós já sabemos que se ela não for superior a 4 anos, é o delegado que concede. Mas se ela for superior, aí é o juiz. É o juiz, tá? Momento de concessão da fiança. A fiança pode ser concedida em qualquer fase do inquérito ou da instrução antes da sentença transitada em julgado. Então, eu posso ter uma concessão de fiança durante o inquérito. Não houve concessão de fiança durante o inquérito. A denúncia foi recebida e se iniciou o processo. Você pede para o juiz vai verificar, ele pode conceder ou não a fiança. Mas depois que a sentença transitar em julgado, não pode mais haver fiança. Por quê? Porque a sentença aí passa a ser pena. Passa a ser pena. E a pena aí não admite mais o pagamento de fiança. Valor da fiança. Valor da fiança. O Código de Processo Penal, a reforma do Código, foi muito feliz nesse ponto. Por quê? Porque antigamente nós tínhamos vários incisos que tratavam o valor da fiança. Agora foi simplificado a situação. Nós temos apenas 2 situações. A primeira situação é de 1 a 100 salários mínimos o valor da fiança, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade no grau máximo não for superior a 4 anos. Então, o delegado de polícia poderá conceder fiança de 1 a 100 salários mínimos quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade no grau máximo não seja superior a 4 anos. 1 a 100, competência do delegado, quando a pena não for superior a 4 anos. E de 10 a 200 salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade combinada for superior a 4 anos. Sendo superior a 4 anos, nós já vimos que o valor da fiança só pode ser arbitrado pelo juiz. Logo, vai ser de 10 a 200 salários mínimos. Deu para entender isso? Tranquilo. O juiz pode dispensar a fiança, verificando a situação econômica do preso. Imagine que é uma pessoa extremamente pobre. Não tem nem condições de sustentar os filhos dele, né? Na casa dele está faltando comida, né? Está faltando até o sofazinho lá da casa, está todo esburacado. O cara é pobre de marré. Não tem sentido ficar arbitrando fiança nesse caso. O juiz vai dispensar a fiança. Ele pode reduzi-la até o máximo de 2/3. Então ele reduz a fiança. Então, o cara tem condições de pagar, eu vou reduzir, eu vou arbitrar em 10 salários mínimos, vou reduzir em 9 salários mínimos, vou reduzir de 2/3. Pode fazê-lo. Ou aumentar até 1000 vezes. O cara é riquíssimo. É um dono de um banco, é um grande empresário. Aquela fiança ali arbitrada não vai nem fazer cócegas para ele. Vai tirar lá, é um trocado que ele tem. Eu posso aumentar até 1000 vezes o valor da fiança, tá bom? De acordo com a situação do acusado, do afiançado. Para a fixação do valor da fiança, a autoridade levará em consideração a natureza da infração penal, se o crime é de médio, grave
o gravíssimo potencial ofensivo, né? Que nós já sabemos que os crimes de menor potencial ofensivo não cabe lavratura de flagrante, não cabe fiança. Poderemos ter colocado lá, nós já falamos nas outras aulas, não há necessidade de ficar repetindo, mas crime de menor potencial ofensivo não se arbitra fiança e nem se lavra prisão em flagrante delito, tá? A situação econômica do acusado é pobre, 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 de marré, marré, marré. Tira, dispensa o valor da fiança. É rico, 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 que não sabe nem o que tem. Pode aumentar até 1000 vezes o valor da fiança. Você sabe que, como dizia o filósofo, quem tem mais do que precisa ter, quase sempre se convence que não tem o bastante. A sua periculosidade e o valor provável das custas. O cara é perigoso. Tá, eu vou arbitrar a fiança para um cara perigoso, que eu vou provavelmente ter a possibilidade daquele cidadão voltar a praticar crimes, voltar a matar, voltar a estuprar, voltar a praticar latrocínio. Tem que ter cuidado. Periculosidade. E o valor provável das custas do processo. Porque aí, no final, se ele tiver que pagar as custas, eu já prevejo uma fiança que mais ou menos vai ter condições de arcar com as custas do processo. Obrigação do afiançado. A liberdade provisória oriunda da fiança é uma liberdade vinculada. Isto é, está condicionada ao cumprimento ou não de determinadas medidas cautelares. Lógico, vou conceder a fiança e, paralelamente, eu vou aplicar uma medida cautelar de não comparecimento ao juízo, de não se ausentar do distrito da culpa, de monitoramento eletrônico, etc. E se ele não cumprir, quebra-se a fiança. Obrigações: comparecer a todos os atos do processo. Ele foi intimado, regularmente intimado, ele tem que comparecer. Não se ausentar da sua residência por mais de 8 dias, sem comunicar ao juiz. Posso aplicar. E aí, nós vamos ver aquelas hipóteses de medidas cautelares que podem ser aplicadas juntamente com a fiança. Então, juntamente com a fiança, eu posso ter as seguintes medidas cautelares previstas na lei, que foram modificadas com a Lei 12.403 de 2011. Tá? Então, a lei que trouxe todas essas modificações das prisões é a Lei 12.403 de 2011. 12.403 de 2011. Tá? Que trata da prisão e prisão domiciliar, modalidade de prisão preventiva. Então, vamos lá. Prisão domiciliar, comparecimento periódico em juízo com condições, proibição de acesso e frequência a determinados lugares, nós já vimos, né? Comparecimento periódico, ele vai informar o juiz sobre suas atividades, proibição de acesso e frequência a determinados lugares, ele não pode ir naquela boca de fumo, porque se ele for, ele vai voltar a usar a droga. Proibição de manter contato com pessoa determinada, ele fica proibido de manter contato com a esposa, que ele bate um dia sim, outro não, e manter contato com o filho, que ele molesta um dia sim, outro não, maltrata um dia sim, outro não, ele fica proibido. Proibição de ausentar-se da comarca, ele não poderá se ausentar da comarca, salvo se for por motivo justificado. Lógico que ele vai, se houver necessidade de se ausentar, comunicar ao juiz sobre a sua ausência. Recolhimento domiciliar noturno. Atenção, novamente, não se esqueçam, recolhimento domiciliar não é prisão domiciliar. Prisão domiciliar, aquela aplicada a maiores de 18, pessoas que têm problemas de saúde grave, pessoas que precisam cuidar de crianças, ou pessoas que cuidam de pessoas portadores de necessidades especiais e gestantes, ainda mais se for com risco da gravidez. E o recolhimento domiciliar, aquela medida cautelar em que a pessoa se recolhe à sua residência, não pode sair,
nos dias de folga e não pode sair depois de um determinado horário noturno da casa. Suspensão do exercício de função pública é o que nós falamos sobre o funcionário público que estava desviando recursos de um banco, ou aquele funcionário público que foi acusado de se apropriar de um bem da repartição. Ele vai ser afastado até que seja averiguado, né? Vocês devem ter visto aí na novela, o personagem aí foi afastado, que está sendo acusado de desviar, superfaturar contratos. Medida cautelar de suspensão do exercício de função pública. Internação provisória, no caso que comprovado que ele tem problemas mentais, e aí o laudo vai comprovar que ele é semi-imputável ou inimputável, caso em que eu vou pedir naqueles crimes praticados com violência ou grave ameaça, naquelas hipóteses que a pessoa vai me perguntar, mas naquelas hipóteses, professor Franklin, que ele não praticou o crime com violência ou grave ameaça, a própria lei de droga, gente, traz uma hipótese de internação compulsória, que você pode internar o viciado para ele ser submetido a tratamento, né? Fiança, que é o caso, e monitoração eletrônica, que nós vamos falar já já. Diga. No caso da inimputabilidade, lógico, se o laudo não é conclusivo sobre a semi-imputabilidade ou a imputabilidade, ele vai responder o processo sob uma medida de internação provisória. Ao final do processo, tem que ter uma conclusão, se ele é inimputável ou se ele é semi-imputável. Se ele for inimputável, ele vai ser condenado a uma pena? Não, ele vai ser condenado a uma medida de segurança, que poderá ser internação, se o crime pelo qual ele responde é punido com reclusão, ou tratamento ambulatorial, se o crime pelo qual ele responde é punido com detenção. Repetindo, se no final do processo ele for considerado inimputável, ele não poderá sofrer uma sanção penal de reclusão, detenção, uma pena alternativa ou multa. Ele sofrerá uma medida de segurança, que poderá ser internação, se o crime pelo qual ele está respondendo for de reclusão, ou de tratamento ambulatorial, se o crime pelo qual ele está respondendo é um crime de detenção. Beleza pura? Tranquilo? Posso dar uma castigada violenta na prova? Bom, objeto material da fiança. Nosso amigo foi injuriado ali, professor, mas olha, só falou dinheiro, claro, aqui a gente não pode falar tudo, né? Uma vez a gente escapa. O fato de eu ter falado dinheiro não significa que a fiança não possa ser feita, né, por outras coisas. Então, a fiança, que é uma caução real, implica na entrega de uma coisa e pode ser representada por dinheiro, pedras e metais preciosos, título da dívida pública e imóveis. O professor Franklin, imóvel? Sim. Você pode dar em garantia como fiança um imóvel. Você não vai responder o processo? Você não vai provar a sua inocência? Então dá um imóvel. O máximo que pode acontecer é tu seres condenado e perder o imóvel. Mas pode ser dado o imóvel como garantia. Móveis de valor, se forem aceitos pelo juiz, podem ser, né, uma velharia não, mas uma coisa, uma antiguidade, uma porcelana chinesa, né, uma coisa fina e tal. Bom, por que é geralmente em dinheiro? Porque é o que tem mais fungibilidade, gente. É mais fácil você lidar com dinheiro. Se você pegar um móvel, que é totalmente atípico, um móvel como fiança, ou um imóvel, você tem que vender em asta pública para converter aquilo em dinheiro para mandar para o fundo penitenciário. Então é mais difícil, por isso que se aceita mais o dinheiro, tá bom? E também, diga, querem aqui? Sim.
O dinheiro da fiança vai para o fundo penitenciário, tá? O fundo, nós temos fundos estaduais e fundos federais, né? Esse dinheiro que vai para o fundo penitenciário, tecnicamente, seria para a construção de presídios, né? Nós sabemos que um valor grande é arrecadado, mas, infelizmente, muito dinheiro não é utilizado como deveria ser utilizado. Bom, quebramento, reforço e cassação da